Olá a todos, olá Raquel. Venho então dar o meu testemunho, o meu contributo da aromaterapia na gravidez, usando como exemplo a minha gravidez. Eu vou ler porque é mais fácil para seguir e para orientar todos os episódios que aconteceram comigo, está bem? Espero que não seja mau para vocês e para eu não estar a olhar. Portanto, antes de engravidar, eu já estudava aromaterapia há alguns anos e mais ou menos 2 anos antes fiz uma formação com a Raquel sobre a aromaterapia na gravidez. Digo que é algo que depois de se ouvir todos os ensinamentos da Raquel, bem como visualizar e constatar os resultados obtidos pelas grávidas, que a vontade de querer engravidar e passar por essa experiência é muita. Pois é, passados 2 anos dessa formação, eu engravidei e logo passados as 4, 8 semanas de gravidez, eu fiquei bastante debilitada, adoeci, tive com sintomas de constipação, de gripe e que me deixou bastante enfraquecida. Este foi o primeiro contato que eu tive com a Raquel, estado grávida, e foi a minha primeira consulta com ela em gravidez. Tenho consciência que se não tivesse sido e se não tivesse tido essa consulta, que provavelmente não tinha levado esta gravidez com sucesso. Eu estava extremamente fraca e sentia que a qualquer momento podia perder a bebê. Logo após a consulta, fiquei muito mais forte, com os sintomas controlados e com a minha energia restabelecida. É um dos momentos que recordo e que agradeço de coração tudo o que a Raquel fez naquele momento e naquele dia por mim e pela minha bebê, que hoje tem 5 anos. Infelizmente, e como sou da guarda, o acompanhamento mensal não foi possível, mas sempre que necessitava recorria à Raquel, por telemóvel ou por e-mail, para controlar as análises ou para reforço de alguma suplementação e que ela me ajudou e aconselhou ao longo da minha gravidez. Uma coisa muito curiosa que me aconteceu, e isto só denota e vem realçar que todas as gravidezes são diferentes, e que as coisas muitas vezes não são como nós idealizamos, não adianta fazer muitos castelos, que depois facilmente caem e geram frustração e ansiedade. Ora, eu digo isto porquê? Após todo o ensinamento adquirido ao longo dos anos com a aromaterapia e principalmente após ter realizado aquela formação e aquele curso de aromaterapia para grávidas, eu desejava ter um parto o mais natural possível, com a ajuda dos óleos essenciais e usar óleos essenciais no meu dia-a-dia como eu sempre fiz. E o que é que me aconteceu? Foi exatamente o oposto. Eu usava diariamente óleos essenciais em mim, fossem perfumes, em cremes, em óleos vegetais, inalação e ingestão, mas mal engravidei, comecei a rejeitar todo e qualquer tipo de odor, e o que me deixou bastante triste. Portanto, eu deixei mesmo de usar óleos essenciais, o que foi algo que para mim é bastante triste, mas que era assim que eu tinha que estar, pronto. Passei apenas de vez em quando, já depois mais ou menos das 12 semanas, a usar óleo essencial de limão, em inalações muito leves para controlar os enjoos e umas microagulhinhas no ponto pericárdio 6 para controlar também os enjoos. Já posteriormente, pelas 25 semanas, comecei a usar óleo vegetal com óleo essencial de lavanda híbrida, com massagem na cara e também massagem na barriga. Este porquê? Porque a Raquel tinha referido que era um dos óleos que atravessa a placenta, espero bem que não esteja a enganar-me, e assim estimula a tranquilidade do bebê, as emoções que o bebê recebe, que nós mães passamos muito para eles, aqueles medos, aqueles receios, aquelas ansiedades todas típicas da gravidez. E era um óleo que me ajudava bastante a eu também estar mais tranquila, mais serena e sentia que também influenciava na minha bebê. Também usava de vez em quando nas cuecas uma gotinha de árvore de chá, o tea tree, para evitar as infecções urinárias. Isso eu também tolerava, mas mais tarde. Ora, quando chegou a altura de dar a volta, a minha bebê, que supostamente devia dar a volta,
ela não deu a volta. Pronto, coisa que isso também não aconteceu, mais uma contrariedade ao parto natural. Aí sim, novamente recorri à Raquel. O seu conhecimento e experiência pôde ajudar muito a minha bebê a virar, pode ajudar muito qualquer tipo de bebê a virar e a ficar bem encaixado, se for esta, lá está, a vontade da bebê, sempre respeitando. A consulta resumia-se na massagem abdominal com óleos vegetais essenciais, sempre. Massagem muito particular, muito específica, movimentos circulares sempre no sentido do ponteiro dos relógios e sempre respeitando e sentindo a movimentação da bebê. A sensação era incrível, era magnífica, era como se fôssemos uma só. Era eu, a bebê e a Raquel, todas juntas. Assim, um momento muito, muito, muito bom. Eu sentia que a bebê ficava super relaxada, ficava tranquila, era quase como se ela tivesse, se sentisse bem dentro da barriga, não estava presa ou mal ajustada, ela conseguia ter uma posição mais tranquila dentro da barriga. Fiz mais ou menos 2 consultas para ajudar, 2 ou 3, se não me engano, para ajudar a virar e a colocar na posição, mas mais uma vez, eu acho que uma das vezes ela até virou até um certo ponto, mas depois voltou à posição que ela se sentia mais confortável, pronto, sem virar. Quando faltava mais ou menos um mês para o parto, eu decidi ir para a Póvoa de Varzim. Fiquei lá, pois queria mais uma vez ter um parto mais natural possível e o Hospital da Póvoa proporciona isso às mulheres, pelo menos na minha altura proporcionava, e respeita sempre a decisão da mulher e da mãe, em primeiro lugar. Pronto. A minha filha, como ainda não estava virada e nem dava sinal de querer nascer, a médica, na altura, marcou a cesariana para as 42 semanas. Isto porque eu atrasei imenso e disse à médica para esperar o mais possível para ver se ela queria nascer e se ela conseguia realmente virar. Foi nessa altura que, mais uma vez, tive mais contato com a Raquel para me ajudar a virar a bebê, como já tinha falado, não é? Quando a cesariana foi definitivamente marcada, e foi aí que eu tive a consciência que provavelmente iria ser assim, e comecei a ter um sentimento de rejeição e que, do género, tudo comigo é ao contrário, é sempre a mesma coisa, nunca é o que eu quero, o que eu projeto, aqueles sentimentos, aquelas emoções todas que estavam a prejudicar, de certa forma, o processo de nascimento da minha filha. Então foi aí que, mais uma vez, a Raquel me fez ver e sentir que as coisas têm a sua forma de ser. E se eu rejeito o nascimento por cesariana, também a minha filha não vai querer nascer, não é? O que leva a que o parto fosse provocado. Pronto. Então, a Raquel explicou-me que nós, mães, temos que aceitar a decisão da bebê e respeitar a sua escolha. Então, do mal o menos, certo? Do mal o menos. Já que tinha que ser cesariana, então que fosse no dia em que a minha filha queria nascer e não por vontade dos médicos. E foi nisto que tivemos a trabalhar na noite anterior à minha filha nascer. Nessa sessão trabalhou-se muito o perdão e a aceitação desta decisão. Foi um dos momentos mais mágicos, mais maravilhosos que eu tive com a Raquel na gravidez. Mais uma vez, a sessão baseou-se em massagem na barriga, muito suave e orientada para a colocação da bebê, de forma a que ela se sentisse tranquila e segura para poder virar ou não. Nessa sessão, a Raquel pediu-me para escolher um óleo e eu escolhi, sem olhar, o óleo essencial de Salari. Se não me engano, acho que é assim. Eu tinha-o ali para mostrar, mas depois eu já mostro. Eu quase colocava o frasco dentro do meu nariz. Foi assim uma coisa extremamente invulgar, mas parecia que precisava dele para respirar. Tenho até hoje o frasco comigo, que a Raquel me mandou e me deu, para eu continuar a inalar. Depois usou também em mim uma mistura de óleos essenciais, que embebeu num pano com várias ervas aromáticas, o incenso, o crevinho, não me relembro assim mais ao certo, em óleos vegetais e óleos essenciais, que até hoje guardo comigo como recordação, que é assim uma coisa maravilhosa.
para colocar no chakra da frontal, no coração, na barriga, no chakra da cabeça e para ir colocando ao longo dos dias seguintes também. Só vos digo que foi assim uma sessão única, maravilhosa e que eu guardo para sempre na minha memória e no meu coração. Foi divinal mesmo e só tenho a agradecer-te, Raquel, por isso. Como estava aqui a dizer, a seguir foi a minha melhor noite de grávida, porque desde que engravidei deixei de conseguir dormir, porque acordava sempre à noite e naquela noite dormi seguidinha, tranquila, com a energia completamente recarregada, estava impecável. E pronto, acordei às 8 da manhã com o rebentar das águas da minha filha. Portanto, ela tinha decididamente e finalmente decidido nascer naquele dia. Pronto, ela como não estava virada, ela nascia de pés, portanto teve mesmo que ser de cesariana, e portanto eu sei que este resultado, ela ter nascido naquele dia foi o resultado da consulta maravilhosa e do trabalho que a Raquel fez comigo e do trabalho que fizemos naquela noite, de aceitação e de tranquilidade que foi transmitida à minha bebê para ela querer nascer e vir ao mundo.